Quando a gente pode e deve combinar as cores na maquiagem, com o cabelo, com o tom de pele? Será que tudo isso tem harmonia? Será que a gente tem que respeitar uma harmonia entre essas cores? Eu acho que sim. Agora, tem que ter um bom senso e uma orientação. Quem vai contar tudo pra gente hoje é a Marcele Góes, que eu tava com saudades, consultora de imagem pessoal e corporativa. Seja bem-vinda! Tudo bem? Obrigada, Como tudo você bem. tá? Tudo bem, Eu também, graças a Deus. Menina, você veio quando eu tava grávida? Não vim. Pois é, não faz tem muito pão. tempo que eu não te vejo. Mas você viu, eu tive bebê. Vi. Já saí de licença, já voltei. O negócio passa muito Tô rápido o tempo. acompanhando tudo, eu só não vim. Pelo Instagram, eu acho que a gente se tem no Instagram, Sim, né? Instagram Que no bom, Face. Mar. Seja bem-vinda, viu? Prazer recebê-la mais uma vez. E eu achei essa pauta super interessante, porque de fato, as cores, se existem cores e tantas cores, é porque a gente tem que respeitar uma harmonia, né? Sim, a gente tem que ter um foco na hora de fazer a combinação. Aham. É importante, pensando em harmonizar a maquiagem, ter um objetivo. Aham. Então, qual é o meu objetivo hoje? Chamar mais atenção na maquiagem, chamar mais atenção num determinado ponto da roupa. Ou, ok, é a maquiagem, mas que parte da minha maquiagem? Entendi. Então, isso é mais importante do que qual cor vai combinar com qual exatamente. Entendi. E assim, quando a gente escolhe, então, o que vai chamar mais atenção, aquilo vira o nosso foco. Isso. E aí fica mais fácil de acertar. Sim, é como se a gente tivesse, por exemplo, um peso numa mão e vários pezinhos na outra. Tá. E tem que equilibrar. Então, se o meu foco é o blush, então ele é o pesadão. O que eu vou fazer com as outras coisas? Entendi. Então, sempre esse raciocínio. Olha que bacana. Então vamos fazer o seguinte, vamos pro nosso plasma. A gente tem umas imagens, essas imagens também estão aqui, mas a gente vai mostrá-las no plasma para você ir apontando pra gente cada uma dessas cores e do foco então da maquiagem. Vem comigo. Eu achei essa ideia muito legal, até porque a maquiagem parece algo muito simples, né? Mas de simples não tem nada. Pra errar, é assim, né? E quando a gente vê uma maquiagem feita, ela pode ser suave e a gente acha que não tem muitas etapas ou não passou quase nada, mas muitas vezes foram produtos suaves que foram passados. Entendi. E isso tudo dá pra gente acompanhar até pelas fotos que você trouxe hoje, né? Sim. No caso dessa daqui, o que você quer mostrar, então, com essa imagem? É uma loira, né? Isso. Sobrancelha clara, pele bem clara, o cabelo bem claro. O que é legal aqui? Então, aqui no caso de uma pessoa que ela é toda mais clara, o ideal é que ela escolha cores mais claras também. Então ela não pode usar uma cor mais escura? Pode, mas não extremamente escura. Então entendi. aqui é um exemplo de um batom bem suave para poder brincar mais nos olhos. Tá. E aí é interessante olhar também, aqui eu coloquei as corzinhas. Então aqui embaixo é o batom, aqui do lado é o blush, aqui é a sombra que aparece aqui no meio e aqui é a sombra do canto que vai fazer a profundidade do olhar. Entendi. Olha que bacana isso. Então, assim, para ficar uma harmonia, sobrancelha, cor de pele, tom do cabelo, a gente tem que respeitar essas cores. A gente tem que respeitar essas cores, por quê? Porque aqui eu optei em dar ênfase no olho, na sombra, onde eu tenho cor. Aqui nessa sombra que é mais rosada. O restante é tudo um neutro, um pouquinho rosado, que vai aparecer tanto no batom quanto no blush. Entendi. Mas se ela quisesse usar uma outra cor de batom, tem algum outro tom que ficaria legal? Então, para ela usar uma outra cor de batom mais forte, aí é legal ela fazer um olho mais suave, de tons mais neutros, que é um outro exemplo que tem aí também. Então tá bom. Então, nesse caso, essa nossa maquiagem aqui, o foco são os olhos. Isso. E aí, por exemplo, poderia ser ao invés do rosa, um verde, um azul, um coral, qualquer cor que fosse, mantendo o restante mais neutro, não teria um problema de conflito de cores ou desarmonia. E o tom tá um tom de boca, tá bem clarinho mesmo, bem suave. Bem suave. Eu diria quase como eu estou hoje, talvez, né? O que vocês acham, meninos? Parece? Acho que sim, né? O olho um pouquinho mais fortinho e a boca bem tom de boca. Isso. Perfeito. Vamos para a próxima imagem, então? Olha lá, a gente vai mostrar aqui, na verdade tem loira, tem morena, tem todos os gostos, tá, meninos? Se preocupem. Olha lá. Aqui é a mesma proposta. Linda, essa maquiagem bonita, tá muito legal. É uma proposta suave, mas daí aqui tá entrando muito mais cor no batom. Tá. Ele tá um pouco mais forte do que anterior. Isso, e ele tem um rosinha no olho, mas pode ver que o destaque não é a gente perceber o rosa. Tá, é verdade. Muito mais o batom ser claro. Agora, o pretinho que você colocou aqui no cantinho, esse pretinho, todo mundo pode usar?
Todo mundo pode usar. O que a pessoa precisa encontrar é que posição ela coloca esse pretinho exatamente para o olho dela. Tá. Então tem pessoas que sobem um pouco mais aqui, não chega a grudar na sobrancelha, mas sobe um pouco mais. Tem pessoas que ficam mais concentradas aqui no pezinho dos cílios. Tá. Tem pessoas que fazem um desenho mais arredondado, outras um desenho mais pontudo. Isso tem a ver com o desenho do próprio olho da pessoa. Normalmente o que perguntam aqui muito, né, no Twitter, são as pálpebras mais gordinhas. As pálpebras mais gordinhas, elas são mais difíceis de maquiar. Nesse caso, a gente pode subir um pouquinho, não tem problema? Pode subir um pouquinho esse pretinho? Sim, inclusive a pessoa que tem a pálpebra mais gordinha, ela tem essa distância do pezinho do cílio até a sobrancelha bem maior, então ela pode explorar muito mais. Tá. Diferente de alguém que tem essa altura mais curta. Entendi, e aí tem que ficar pelo côncavo mesmo, não pode aumentar muito. Exatamente. Olha, mas tá muito bonita essa maquiagem. Então aqui você quis valorizar a boca. Isso, a boca sem deixar de pôr um toquezinho de cor nos olhos. Nos olhos. E você usou então um tom, um rosinha. É um rosinha mais pálido, assim, não é tão coral quanto o anterior. E aí aqui na parte de cima é um joguinho de neutros, na verdade. Um grafite com preto. Cinza mais claro, isso. Ficou muito bonito. Combinaria para uma loira essa maquiagem também? Poderia pesar um pouco no olho. Tá. Aí entra a questão do próprio colorido da pessoa. Tá, então teria que ser um tom, de repente, um marronzinho ao invés de um preto. Isso, um marronzinho ao invés de um preto, um bege ao invés de um cinza. Tá, ficaria mais legal. Quente. Ótimo, ficou linda. Vamos então para a próxima imagem, pra gente acompanhar agora mais uma loira. Ai, essa daí tá bem diferente. Aí aqui tá uma loira com uma boca forte, um vermelho. Tá. Aí o que é interessante destacar? Cada um vai ficar bem com um determinado tom de vermelho. Então uma morena ela vai ficar bem com um vermelho mais queimadinho. Uma loira vai ficar bem com um vermelho mais alaranjado, mais terroso. Que é esse aqui. Que é esse aí. Tá. Tá, e aí aqui então qual foi o destaque? A boca. Então o restante é tudo muito suave. Muito, muito. A sombra tá quase imperceptível. Quase nada. É só pra dar uma profundidade no olhar, não ficar aquele olhar só rímel. Para ficar um pouco mais enriquecida a maquiagem, mas não tem destaque nenhum no olho, no sentido de cor, de peso, de nada. Tá. Outra pergunta, a gente consegue fazer essa profundidade, então, com tons claros? Sim. A gente não pode ser claro demais, mas pode ser um marrom médio, por exemplo. Uma dica que é muito legal é a pessoa repetir o que ela tem no próprio colorido dela. Tá. Então, por exemplo, um marrom da cor do castanho do olho da pessoa é um tom médio bom para ela fazer um côncavo, uma marcação de olho discreta, neutra. E fazer uma boca mais chamativa, uma boca, um bocão. Isso, um bocão. Agora, que ocasião ela podia usar uma maquiagem dessa? Então, depende muito da área que a pessoa está inserida, né? Por exemplo, numa área de moda, uma coisa mais criativa, até para trabalhar a gente pode usar uma boca assim, vermelha. Tá. Já quem tem uma profissão no meio mais formal, vai acabar usando isso mais para passeio, mais à noite. Tá. Enfim, aí daria para colocar à noite essa maquiagem, mesmo com o olho mais discreto? Sim, dá para colocar, depende do que você vai fazer. Às vezes você vai, por exemplo, num cinema ou num happy hour com amigos. Num restaurante. Não precisa de uma coisa assim tão carregada, tão noite. Mas você quer uma boca com destaque. Entendi. Então essa maquiagem é legal para isso. Muito legal. E a boca com destaque, ela também deixa a boca maior. Quem quer aumentar o lábio, pode usar isso como truque? Sim, você pode aproveitar esse momento para ultrapassar suavemente o contorno da boca. E quando você faz esse ultrapassa, você cria a imagem de um lábio maior. Olha que legal! Que com o batom claro você já não... Você consegue fazer um pouco, mas não tanto. Não tanto. Meninas, mas então vocês prestaram atenção nisso, olha que bacana. Quem tem a boca muito fininha, pode usar esse truque então de colocar um batom mais chamativo, mas também explorar um pouquinho a parte de fora. Sim. Para aumentar e dar um destaque maior. Você passa um pouquinho só, não chega a passar demais, mas passa um pouquinho vazado do que seria o contorno. Chegou uma perguntinha no nosso e-mail. Glaucia, de quem que é? Rodrigo, acho que o Rodrigo trabalha com isso, ele sempre escreve pra gente. Rodrigo, um beijo pra você. O batom vermelho num ambiente de trabalho, pra quem tem uma pele muito suave, é possível ou não? Ele vai realmente chamar muita atenção e naquele ambiente corporativo pode ser um pouco complicado. Sim, no ambiente corporativo comum, quando a gente fala assim, escritórios de diversos tipos de áreas de atuação, realmente ele não é recomendado. Foi a ressalva que eu fiz no início. É uma área extremamente criativa, onde outras coisas também são permitidas do universo casual, você consegue entrar com um batom vermelho. Mas nos outros você deve evitar.
Perfeito. Agora, outra pergunta de batom vermelho que chegou aqui no nosso e-mail é se quem tem cicatriz, alguma mancha, o batom vermelho ele consegue dar uma amenizada, uma disfarçada? Então, se a pessoa tiver alguma marca, alguma coisa no próprio lábio, ele disfarça. Mas se ela tiver alguma coisa próxima ao lábio, ele vai chamar a atenção. Vai ser um ponto de atenção, ele vai ser um foco. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma pinta, uma pinta bem aqui, que é muito comum ter uma pinta na boca. Se usar o batom vermelho, essa pinta vai virar um pintão. Sim, exatamente. É isso mesmo. Ela vai ficar maior do que ela é naturalmente. Vai dar destaque. Então, esse é um dos segredos de uma maquiagem quando você quer esconder e quando você quer colocar em foco alguma parte do rosto. Exatamente. Um ponto importante também com relação aos batons fortes, inclusive o vermelho, é a questão dos dentes. Então, se a pessoa tem o dente, por exemplo, amarelado, ou tem os dentes tortos, alguma coisa que é um defeitinho, ele vai ser evidenciado também. Então aí tem que tomar um cuidado com o tom vermelho. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um recadinho, já volto pra gente continuar. Então vamos deixar já a próxima imagem, só pra gente olhar aí as cores, os tons, pra você aí de casa. Quem tiver perguntas, pode mandar no meu Twitter também, viu, gente? @Carol_Minhoto, pode mandar ao vivo. Olha, essa daqui tá bem interessante. Já volto pra você me contar, tá, Má?